Resolvendo mais um exercício, agora o 6 da página 433, nós temos uma tabela que estão listados 10 países com maior capacidade instalada de energia renovável no mundo. Ele coloca os 10 países e ele pergunta o seguinte, diz o seguinte: tomando por base os dados apresentados na tabela, conclui-se que a média aritmética da capacidade total instalada nos países situados no continente europeu representa aproximadamente. Daí, para resolver essa questão, nós temos o seguinte: a média dos países europeus, nós temos o seguinte, dessa lista de países que nós temos, países do continente americano, do continente europeu e do continente asiático, ele quer agora somente dos europeus. Somando todos eles, nós temos 150. Esses países europeus da lista são 5, 150 por 5, 30. Daí eu vou comparar. 30 corresponde a quantos por cento dos países na letra A que está fora do continente asiático. Então, eu vou somar todos eles que estão fora do continente asiático. Então, Estados Unidos, 93, Alemanha, 61 e assim sucessivamente, no total de 7. Então, esta média dos países que estão fora do continente asiático corresponde a 36,86%. Daí eu vou fazer a relação. 36,86% corresponde a 100%. 30, que é a média dos países europeus, corresponde a quantos por cento? Regrinha de 3, multiplica cruzado, eu vou descobrir que ele corresponde a 81,39. E lá na letra A, ele falou que seria 36,86. Então, alternativa falsa. Na letra B, ele falou que em relação agora ao continente asiático. O continente asiático eu tenho então os países China, Japão e Índia. Somei e dividi por 3, 60. Então, 60 corresponde a 100%, 30 corresponde então a 50%. E na letra B ele falou que seria 37,97. Então, também falso. Na letra C, ele quer a comparação com o continente americano. Continente americano eu tenho Estados Unidos e Brasil, divide por 2 porque é a média de 2 países, que vai dar 54%. 54 seria o total. Comparando com os países, a média dos países europeus, corresponde a quantos por cento? 55,55. E a resposta da letra C seria 44,44. Então, também falso. Agora, na letra D, nós temos aqueles países fora do continente europeu. Então, somando aqueles que estão fora, China, Estados Unidos, Japão, Índia e Brasil, dividido por 5, nós temos 57,26. Mais uma vez, fazendo a regra de 3, 57,6 corresponde a 100%, 30 corresponderia a quanto? 52,08 e na letra D disse que seria 60,24. Então, também é uma alternativa falsa. Sobrou apenas a letra E, vamos conferir. Ele está falando que ele quer saber qual é a média dos países europeus em relação à média do total dos países. Somando tudo, eu tenho 438, são 10 países, divido por 10, vai dar 43,8. Então, 43,8 corresponde ao 100%. 30 corresponde a quantos por cento? 68,49, como aponta a letra E. Então, a letra E é a opção correta do exercício. Agora temos o exercício 1, exercício complementar da página 434, que diz assim: uma agência de viagem entrevistou 50 idosos perguntando-lhes quantas viagens eles tinham feito para o exterior. O gráfico a seguir representa o resultado dessas entrevistas. Então, a gente percebe, e ele quer saber lá embaixo, baseando-se na informação do gráfico, a mediana dos números corresponde ao qual valor. Então, eu vou fazer o seguinte. Lá no enunciado, me disse que são 50 idosos no total da entrevista. Sendo 50% não viajou nenhuma vez, 50% de 50, 25 pessoas, idosos. 3 ou mais vezes, 8%. 8% de 50, 4. 12% de 50 corresponde a 6, que é o valor de idosos que viajaram 2 vezes. E 30%, que viajou só uma vez,
30% de 50, 15. Eu coloquei esses dados em uma tabela. Então, as classes são aqueles idosos que não viajaram nenhuma vez, uma vez, 2 vezes e 3 vezes, e os valores correspondentes de idosos que responderam a isso. Quantos idosos não viajou nenhuma vez? 25. Que viajou uma vez? 15. 2 vezes? 6. E 3 vezes ou mais? 4, num total de 50. Como mediano é o que está no meio, e eles estão ordenados 0, 1, 2, 3 ou mais, eu vou pegar o meu total e dividir por 2. Eu vou descobrir 25. Então, os números que eu quero ocupam a 25ª e a 26ª posição. Então, eu vou na acumulada para descobrir quem são. Acumulada, eu repito o primeiro e vou somando as demais. 25 mais 15, 40 mais 6, 46 mais 4. Então, o 25º está aqui, na primeira. E o 26º está na segunda. A primeira corresponde ao 0. A segunda corresponde a 1. Então, eu vou fazer uma média dos dois. 0 mais 1, 1. Dividido por 2, porque é uma média entre dois valores, 0,5.